Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano e esse é seu canal Justiça em Foco Notícias. Estamos aqui nesta terça-feira, dia 23 de julho de 2024 e o assunto de hoje é direito de família, guarda compartilhada, meu amigo, minha amiga. Mas antes eu quero dar as boas-vindas aos novos inscritos do canal. Muito obrigada a você, meu amigo, minha amiga, que já se inscreveu no canal, mesmo tendo esse cenário bem simplesinho, mas por enquanto é o que temos, né, pessoal? Mas eu agradeço de coração a você que já se inscreveu, você que comenta, que compartilha, que deixa o seu like, que dá sugestão. Já fiz vídeos aqui que são sugestões de inscritos do canal. Então, galera, muito obrigada mesmo. E eu quero aproveitar para convidar você que chegou até aqui esse vídeo, a esse conteúdo, a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias, deixar o seu like. O seu like é extremamente importante para que o YouTube reconheça que os nossos conteúdos contêm relevância e o seu comente para quem não é inscrito no canal, para pessoas especiais assim como você. Pois é, pessoal, não precisa esperar o vídeo terminar, não. Senta o dedo lá no botãozinho inscreva-se. Fique aqui conosco no canal Justiça em Foco Notícias. Nós somos 465 justiceiros, pessoal? Então, vamos que vamos para o assunto do dia, guarda compartilhada. Vamos estar falando aqui, né, sobre direitos e deveres aí, né, desse assunto que é tão importante. Vamos lá, pessoal. Você conhece todos os direitos e deveres que envolvem a guarda compartilhada? Compreender esses aspectos é importante, especialmente porque o término de um relacionamento muitas vezes traz uma série de questões a serem abordadas, como a guarda dos filhos emergindo como um tema central que pode causar tensões entre parceiros ou cônjuges. A guarda é um tema de suma importância no direito de família, pois possui modalidades diversificadas, reguladas pela legislação civil, de modo e melhor atender à possibilidade dos responsáveis conjuntamente com os interesses da prole. Vamos abordar aqui, pessoal, o respeito à guarda compartilhada, a modalidade da guarda usualmente utilizada no nosso país, haja vista que possibilita o convívio da prole com ambos os progenitores, né, que é a guarda compartilhada, que é o tipo, né, a modalidade de guarda mais utilizada aqui no Brasil, tá, pessoal? Portanto, se você deseja compreender adequadamente, né, sua guarda compartilhada e seus aspectos, vamos ficar aqui até o final desse vídeo, né, pessoal? Para podermos aprender juntos sobre esse assunto, né? Vamos lá. Quais os tipos de guarda dos filhos que existem na lei? Então, o Código Civil Brasileiro disciplinou dois tipos de regime em relação à guarda dos filhos. O artigo 1583 do Código Civil diz que a guarda será unilateral ou compartilhada, ou seja, um só dos genitores ou compartilhada entre os dois genitores, tá? A guarda unilateral é aquela atribuída apenas a um dos genitores, como eu acabei de falar, né, pessoal? Alguém que o substitua. O genitor que tiver a guarda do filho, denominado guardião, será responsável não somente pela sua custódia física, mas também tomará as decisões que considerar melhor para a vida do filho. Na guarda unilateral, um dos genitores detém a guarda e o outro exerce o papel de supervisão do interesse do filho, podendo solicitar informações sobre assuntos de interesse do menor e até mesmo prestação de contas, conforme preceitua aí o Código Civil, pessoal, no artigo 1583, parágrafo 5º. A guarda unilateral obriga o pai ou a mãe que não a detenha a supervisionar os interesses dos filhos e, para possibilitar tal supervisão, qualquer um dos genitores sempre será parte legítima para solicitar informações e ou prestação de contas, objetivas ou subjetivas, em assuntos ou situações que direta ou indiretamente afetem a saúde física e psicológica e a educação dos seus filhos. Já na guarda compartilhada, um dos pais tem responsabilidades e direitos iguais sobre os filhos, sendo que as decisões importantes deverão ser tomadas por ambos. Há uma divisão de direitos e deveres que vai além das prestações de materiais como moradia e alimentação. Quais são as regras da guarda compartilhada, pessoal? Quais são os direitos e deveres dos pais?
Muito bem. Agora falaremos sobre algumas regras referentes ao funcionamento do regime de guarda compartilhada, abordando os elementos mais importantes. Todas as regras individualmente consideradas devem ser tratadas como um desdobramento da ideia daquela guarda compartilhada, onde há um compartilhamento de responsabilidades sobre os filhos e que os interesses dos menores devem prevalecer. É sempre assim, né? O melhor interesse da criança, como diz aí a Constituição e o ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, pessoal. Como é que fica o tempo de convívio na guarda compartilhada? Na guarda unilateral, o filho permanece a maior parte do tempo com um dos seus dias, perdão, pessoal, dos seus dias convivendo apenas com um dos genitores. O outro tem o direito à visitação periódica conforme a pactuação entre as partes ou determinação judicial. E é o exemplo do filho, cuja guarda foi atribuída à mãe, e o pai o leva para passar o final de semana ou algum feriado consigo. Vejamos o que diz o Código Civil, pessoal. O artigo 1589 diz assim: o pai ou a mãe, cuja guarda não estejam o filho, poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com o outro cônjuge, ou se for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação. Para a guarda compartilhada, o Código Civil criou um diferente. Artigo 1583, parágrafo 2º. Na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos filhos. Muita atenção para a palavra equilibrada, pessoal, incluída aí no parágrafo. O convívio dos filhos com os genitores na guarda compartilhada poderá ser flexível e não precisa necessariamente ser igual entre eles, podendo ser implementado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. O Código Civil, no artigo 1584, preceitua que o juiz poderá solicitar auxílio de profissionais como psicólogos, assistentes sociais, para definir os períodos de convivência de cada um dos pais. Parágrafo 3º. Para estabelecer as atribuições do pai e da mãe e os períodos de convivência sobre a guarda compartilhada, o juiz de ofício ou requerimento do Ministério Público poderá basear-se em orientação técnico-profissional ou de equipe interdisciplinar que deverá visar a divisão equilibrada do tempo entre o pai e a mãe. A disponibilidade dos pais é um fator importante, mas o determinante é o melhor interesse dos filhos. O período de convivência não pode ser determinado puramente para atender o que seja mais conveniente para os genitores. Consulte um advogado, né, pessoal? Esteja consultando um advogado sobre esse assunto, tá bom? Sobre o processo da guarda, caso você esteja aí necessitando, né, de orientação. É possível a guarda compartilhada quando os pais residem em cidades distintas? Né? É uma dúvida, né, pessoal? Os pais moram em lugares diferentes. Será possível a guarda compartilhada? A questão da residência do filho, quando for adotada a guarda compartilhada, foi disciplinada pelo Código Civil, em seu artigo 1583, parágrafo 3º, que preceitua o seguinte, pessoal. O parágrafo 3º diz assim: na guarda compartilhada, a cidade considerada a base de moradia dos filhos será aquela que melhor atender aos interesses dos filhos. Por exemplo, o lugar onde o pai mora tem escolas melhores que onde a mãe mora, é um exemplo, tá? A cidade onde a mãe mora tem um sistema de saúde melhor para a criança do que onde o pai mora, então vai sempre estar buscando visar o melhor interesse da criança, tá bom? O fato de os genitores terem domicílio em cidades diferentes não impede que seja adotada a guarda compartilhada. Isso porque a guarda compartilhada cria um regime de responsabilidade conjunta, que não se limita à custódia física, permitindo que seja definida uma residência principal para os filhos sem afetar a natureza dos deveres dos pais e nem os direitos, né? O sentido de compartilhar refere-se a aspectos da vida da criança ou do adolescente que superam uma mera convivência, mas abrangem responsabilização de ambos pelos cuidados e pelas decisões referentes às vidas dos filhos. Qual é a diferença entre a guarda compartilhada e a guarda alternada?
Na guarda compartilhada, o exercício do poder familiar é conjunto, havendo um compartilhamento entre os genitores das responsabilidades e das decisões sobre a vida dos filhos, independentemente do tempo que cada um passa com eles. O objetivo é um convívio equilibrado com ambos os genitores, ainda que possa haver uma residência fixa ou base para os filhos. Na guarda alternada, os filhos alternam os períodos de residência com cada um dos pais, por exemplo, uma semana com cada um. Eu estou falando aqui, pessoal, mas isso é muito difícil acontecer, tá? Não é o que é utilizado mais aqui pela Justiça Brasileira, mas a gente vai explicando, né? Cada genitor assume a total responsabilidade pelos filhos pelo período em que a guarda estiver consigo. Nessa hipótese, o filho pode ter 2 residências, enquanto na guarda compartilhada há somente uma. Como eu acabei de falar, né, pessoal? Isso aí é apenas a modo de informação, tá? Esse modelo ele é criticado por especialistas por conta de uma possível instabilidade emocional que pode afetar os filhos, além da dificuldade de comunicação e cooperação entre os pais. Sob diversos aspectos, a guarda compartilhada ela é preferível, né? Por isso mesmo, então, que eu acabei de falar, eu só expus, né, a guarda alternada apenas a modo de informação mesmo. O que pode impedir uma guarda compartilhada? Os tribunais superiores e os estudiosos de direito entendem que a guarda compartilhada é a regra nas relações familiares quando há separação dos genitores. A guarda compartilhada é a norma padrão, que só pode ser desconsiderada em circunstâncias extraordinárias. Isso quer dizer que ela somente pode ser afastada quando estiver presente alguma das circunstâncias que a desautorize. Devidamente fundamentada pelo juiz, vamos ver o que diz o Código Civil, pessoal? Artigo 1584, parágrafo 2º. Quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda da criança ou do adolescente, ou quando houver elementos que evidenciem a probabilidade de risco de violência doméstica ou familiar. Nós vamos falar sobre esse assunto já, porque lá vem polêmica iniciando de 2023, 24, perdão, pessoal, de 2024, já vamos falar sobre isso já, tá? No Congresso Nacional. Já vamos tocar nesse assunto já. Vamos encerrar aqui esse artigo, aí eu vou passar para lá. Então, a guarda compartilhada somente não será adotada quando estiver presente uma dessas 3 circunstâncias: inaptidão de um dos genitores para exercer o poder familiar, ausência de interesse de um dos cônjuges, probabilidade de risco de violência doméstica ou familiar. Como já vamos tocar nesse assunto já, pessoal. E os genitores não tiverem uma relação harmônica. Tem a ver também, o que eu vou falar já. O relacionamento dos genitores não deve pautar decisão sobre a adoção dos regimes da guarda compartilhada dos filhos. Assim, sua aplicação não depende de um relacionamento amigável, é o que o pessoal aí do Congresso vai tocar nesse assunto já. E harmonioso entre os pais da criança, conforme a redação dos artigos 1584, parágrafo 2º do Código Civil, o juiz é autorizado a determiná-la justamente nos casos em que não há acordo entre os pais. Não custa lembrar que ela é fixada em razão do interesse dos filhos e não por conveniência dos genitores. É necessário pagar pensão na guarda compartilhada, pessoal? Uma outra dúvida também, né? O conceito de alimentos no direito civil é amplo e abrange tudo o que é necessário para a subsistência, educação, saúde e lazer da pessoa. Os alimentos podem ser classificados em naturais ou civis, legítimos ou voluntários, provisórios ou definitivos, entre outras categorias. Obrigação alimentar decorre da lei, do parentesco, do casamento ou da união estável e visa garantir a dignidade da pessoa humana. O cabimento da pensão alimentícia na guarda compartilhada é um tema que gera muitas dúvidas e controvérsias. A questão que se coloca é: se os pais dividem a guarda dos filhos, há necessidade de pagar pensão alimentícia? A resposta não é simples, pois depende de uma análise do caso concreto. Em geral, o que se leva em conta é a proporcionalidade entre os recursos financeiros e as despesas de cada um dos genitores, bem como as necessidades dos filhos.
Assim, se houver uma disparidade entre as rendas dos pais, ou se um deles arcar com a maior parte das despesas dos filhos, pode-se pleitear o pagamento de uma pensão alimentícia complementar para equilibrar os gastos e garantir o bem-estar dos filhos. O entendimento majoritário nos tribunais superiores é o que da guarda compartilhada não exclui a obrigação alimentar. É importante enfatizar que, no caso da guarda compartilhada, o que é compartilhado é a responsabilidade, não a posse das crianças. Isso significa que ambos os pais participam plenamente da educação, saúde, formação e bem-estar dos filhos, mesmo que estes vivam apenas com um deles. Portanto, a guarda compartilhada não elimina a necessidade de pagamento de pensão alimentícia. Na verdade, como o responsável pelo pagamento tem a mesma responsabilidade na escolha das atividades de formação dos filhos, ele estará mais ciente das despesas. Por isso, foi acordado por ambas as partes. Como já dissemos em outra oportunidade, não há uma regra fixa para determinar o valor da pensão alimentícia na guarda compartilhada. Cabe ao juiz, diante de provas apresentadas pelas partes, fixar um valor que considere justo e adequado à realidade dos envolvidos. O importante é que se busque sempre o melhor interesse dos filhos, respeitando os princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade entre os pais e da solidariedade familiar. Perda ou suspensão da guarda compartilhada, pessoal. A perda da guarda ou modificação dos seus termos poderá ocorrer sempre que o juiz verificar que os filhos corram algum risco de situação que lhes seja prejudicial física, psíquica ou emocionalmente. Vejamos nesse sentido o que diz o artigo 1586 do Código Civil, pessoal. Havendo motivos graves, poderá o juiz, em qualquer caso, a bem dos filhos, regular de maneira diferente da estabelecida nos artigos antecedentes a situação deles para com os pais. O juiz pode suspender a guarda compartilhada e torná-la unilateral ou mesmo destinar a guarda dos filhos à pessoa que não o seu pai ou sua mãe. Os genitores devem ambos exercer fielmente os deveres atinentes ao poder familiar e a responsabilidade para com a prole, né? Significa que os genitores, aí, caso, podem perder a decisão aí de poder familiar e perder a guarda dos filhos, né, pessoal? Quais são as vantagens da guarda compartilhada, pessoal? Também é importante, né? A guarda compartilhada apresenta uma série de aspectos positivos, principalmente considerando que os interesses dos filhos, que pode ser considerada como sua principal vantagem, para além disso, oferece aos cônjuges a possibilidade de igualdade de direitos e deveres inerentes às responsabilidades com as prole. Podemos enumerar como caráter exemplificativo algumas vantagens da guarda compartilhada. Um melhor relacionamento entre pais e filhos por conta do contato mais constante, gerando um sentimento de confiança e cumplicidade. Maior integração familiar, pois os filhos não se sentem abandonados ou rejeitados por nenhum dos genitores. Mais carinho, atenção e afeto para a criança. Melhor gerenciamento dos recursos entre o ex-casal, pois eles dividem as responsabilidades e as despesas com o filho, evitando conflitos e sobrecargas. Maiores chances da criança ter um desenvolvimento saudável, pois ela não sofre com a ausência ou alienação de um dos pais, nem a culpa ou a angústia da separação. A guarda compartilhada, portanto, é uma forma de preservar os direitos e deveres de pais e filhos, respeitando a dignidade e a afetividade de todos os envolvidos. O que fazer quando uma das partes não aceita a guarda compartilhada? Vamos falar, pessoal, sobre a eventual relação desarmônica entre os genitores por si só. Ela não pode servir como argumento para que a guarda compartilhada não seja adotada. A guarda compartilhada visa garantir o bem-estar da criança, com o objetivo de protegê-la e permitir seu crescimento e estabilidade emocional, contribuindo para a formação equilibrada de sua personalidade. Então, a guarda compartilhada deve ser adotada mesmo que não exista acordo entre pai e mãe, desde que não exista nenhuma das circunstâncias que determinam que a guarda compartilhada não seja a melhor opção, ou seja, inaptidão para o exercício do poder familiar,
ausência de interesse ou risco de violência doméstica ou familiar, o assunto que havia a seguir, pessoal. Na ausência de um acordo entre pai e mãe, e desde que ambos os pais estejam aptos a exercer a autoridade parental, a guarda compartilhada da criança deve ser estabelecida, conforme foi especificado aí no parágrafo 2º do artigo 1584 do Código Civil. Como dar entrada na guarda compartilhada? A determinação da guarda compartilhada necessita de intervenção judicial, sendo necessário o apoio de um advogado especialista em direito de família para processos com a participação do Ministério Público, que a presença de menores, né? Então, o Ministério Público é acionado, né? Podendo ele ser consensual ou não consensual, conforme o artigo 1584 do Código Civil, que diz: artigo 1584. A guarda unilateral ou compartilhada poderá ser: inciso 1º, requerida por consenso pelo pai, pela mãe ou por um deles, em ação autônoma de separação, de divórcio, de dissolução de união estável ou em medida cautelar. Inciso 2º, decretada pelo juiz em atenção às necessidades específicas do filho ou em razão da distribuição do tempo necessário de convívio deste com o pai e com a mãe. A definição consensual da guarda dos filhos demanda do juiz apenas a homologação do acordo, desde que ele não perceba qualquer prejuízo para os menores, enquanto a não consensual será determinada pelo juiz atendendo a critérios que busquem preservar a integridade física, psíquica da criança, bem como seu desenvolvimento pessoal. Galera, vamos estar falando agora que vamos ao site da Câmara dos Deputados, porque a comissão aprova a proibição de guarda compartilhada quando há risco de violência doméstica. Vai gerar uma grande confusão, aí, uma grande polêmica, né, pessoal? Vamos estar falando aqui sobre esse assunto agora. Nesse caso, a guarda será concedida apenas ao genitor que não representa risco à criança. A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância e Adolescência e da Família na Câmara dos Deputados aprovou a proposta, a PL, proposta de lei 2491/2019, que impede a guarda compartilhada de filhos quando há risco de algum tipo de violência doméstica ou familiar praticado por um dos pais. Na guarda compartilhada, o tempo considerado é o interesse dos filhos. O texto, pessoal, altera o Código Civil e o Código de Processo Civil, que já foi aprovado pelo Senado. Conforme o projeto, nas ações de guarda antes de iniciativa à audiência de mediação e conciliação, o juiz deverá perguntar às partes e ao Ministério Público se há risco de violência doméstica ou familiar, fixando o prazo de 5 dias para a apresentação da prova ou de indícios pertinentes. O texto também deixa claro que, havendo elementos que evidenciem a probabilidade de risco de violência doméstica ou familiar, a guarda será concedida apenas àquele que não seja o responsável pela situação de risco à criança. A relatora, a deputada Laura Carneiro, defendeu a aprovação da proposta. Ela lembrou que o Código Civil já prevê situações em que o juiz pode decidir pelo bem dos filhos, pelo não compartilhamento da guarda. A parlamentar destacou ainda que o Estatuto da Criança e do Adolescente, por sua vez, estabelece que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. As medidas previstas na PL 2491/19 vão ao encontro da proteção integral do melhor interesse da criança e do adolescente, preconizado pela Carta Política de 1988 e previstos em legislação ordinária, reforçando o motivo pelo qual merecem prosperar. O projeto ainda será analisado em caráter conclusivo pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, pessoal. Mas a polêmica aí, nesse caso, não se trata apenas do melhor interesse da criança. A confusão aí vai ser em torno do relacionamento entre os pais, porque também se trata de violência contra a mulher e
também os homens que são vítimas de alienação parental e denunciação caluniosa. Então, o conflito está exatamente nesse sentido, porque a guarda compartilhada ela acaba obrigando um relacionamento, nós estivemos falando ali, o relacionamento, por exemplo, de uma mulher que sofre violência doméstica com seu agressor e o homem que é vítima de alienação parental, de denunciação caluniosa com a sua caluniadora. Então, a confusão está exatamente isso e o pessoal quer discutir essa questão da guarda compartilhada, ela não ser uma coisa obrigatória em casos como esse, onde há violência doméstica e denunciação caluniosa, alienação parental por parte da genitora ou violência por parte do genitor, né, do pai, né, ou da mãe. Então, a questão aí não é visar apenas o interesse, o melhor interesse da criança, mas também a segurança, né, da pessoa que está passando por alguma espécie de violência. Então, vamos estar acompanhando esse tema, que essa situação iria uma hora, iam ter que tocar nessa ferida, né? Porque é muito bonitinho falar sobre a guarda compartilhada, é importante, é o melhor interesse da criança, mas diante da crescente violência doméstica e também muitas mulheres que se socorrem da Lei Maria da Penha para se vingar de homens, eu conheço vários casos de homens que estão sendo vítimas de denunciação caluniosa e a alienação parental também está muito grande. Então, vai ter que ser tocado na ferida aí, vamos ver o que vai acontecer, vamos estar acompanhando, qualquer novidade a gente traz aqui para vocês. Então, esse é o vídeo do dia, pessoal. Desculpe aí qualquer atropelo aqui, nós estamos voltando, agora ficamos muito tempo sem gravar vídeo, ainda vamos estar pegando jeito, mas fica aí o vídeo de hoje, o direito de família, guarda compartilhada. E quero pedir a você que compartilhe esse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e nos procure nas redes sociais. Sim, tem canal Justiça em Foco Notícias em todas as redes sociais. E fique conosco, porque aqui vocês sabem, será sempre uma questão de justiça. E até amanhã, pessoal, se Deus quiser.